Senhor colocou no meu coração hoje para trazer os pais para falarem sobre os seus filhos. E agora eu entendi. É que Deus tem marcado essa geração para fazer a diferença. Você que é pai, mãe ou avô, não se esqueça, ore por seus filhos, ore por seus netos, porque Deus está marcando essa geração. Eu me lembro que algumas vezes o pastor Nuno me chamava e dizia: pastor Cid, vamos viajar, vamos para a África. E eu, vamos. E depois, eu estava no meio do caminho, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E uma dessas viagens, eu tive o prazer de conhecer a família do pastor Nuno. Conheci os seus lindos pais, conheci seus irmãos, e todos eles, não são poucos, todos eles têm compromisso com Deus. São pastores, são missionários, são servos do Senhor, são gente que estão servindo ao Senhor. E quando eu olhei para o velho Ribeiro, eu me lembro que uma certa vez ele falou para mim: pastor Cid, eu subi dessa escada, quer ver? Aí ele foi subindo a escadaria, foi, desceu, já de idade. Eu falei: onde é que o senhor ganha tanta energia? Ele disse para mim: é que eu fui banhado em vinho. Quando era criança, eu tomava banho no vinho. Por isso que eu sou saudável assim. E eu via nele um homem, vejo nele um homem sincero que entregou os seus filhos para o Senhor. Nossos filhos são marcados para Deus. Então, abençoe a sua geração, abençoe os seus filhos, amém? Você não tem ideia, os filhos não são nossos, os seus filhos não são seus, os nossos filhos são herança do Senhor, amém? Pastor Nuno, com a oportunidade, com muita alegria, pastor Nuno vai nos trazer a palavra do Senhor. Fique à vontade, pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Os irmãos podem sentar, amém? Eu convido aqui a minha esposa, a minha filha para subirem, quero apresentar. Eu tenho 3 filhas, as 2 mais velhas ficaram. Esta é a Bibi, a Abigail, tem 14 anos, e ela vai então trazer uma palavra. Brincadeira. Eu vou passar a palavra para a Sibel só para dizer alguma coisa. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui. Há muitos anos, vai fazer 6 anos que eu e a minha filha Bibi, nós não voltamos para o Japão, depois que nós partimos para a França. E é bom rever alguns rostos, né, que eu reconheço, né, e muita gente nova também. Mas Deus é muito bom de nos trazer de volta aqui. Para nós foi um grande desafio nós mudarmos para a França. Quando chegamos lá, não sabíamos nada de francês, tivemos que aprender do zero. E foi como chegar aqui no Japão, né? Começar tudo do zero. E para nós foi realmente um desafio de poder começar ali. E eu lembro que teve dias que as minhas filhas estavam chorando nos seus quartos, falando: mamãe, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos voltar, por que nós estamos aqui? Vamos voltar para o Japão. Eu não entendo nada que eles falam, eu não tenho amigos, não tenho ninguém que eu conheça, né? E aqui é tudo diferente, mamãe. E eu falava: filha, não fomos nós que escolhemos vir para cá, foi o Senhor quem nos trouxe. Mas eu creio que Deus tem um propósito, então vamos confiar nele. E um dia eu estava orando e falei: Senhor, Tu sabes que nós estamos aqui porque nós chamamos, porque ouvimos a Tua voz e decidimos obedecer. Então, por favor, ajuda as minhas filhas a aprender este idioma, a elas se adaptarem, e nós confiamos em Ti. E, rapidamente, as minhas filhas começaram a estudar, e o Senhor foi derramando graça, elas começaram a aprender. E eu lembro que a minha filha do meio, que foi a que mais teve dificuldade de se adaptar, quando acabava o culto, como nós moramos por cima da igreja, ela acabava o culto, não falava com ninguém, ela já subia logo para casa. Isso ela falava: mamãe, eu não consigo, né, me adaptar, não consigo fazer amigos. Eu um dia conversei com ela, falei: filha, você está sendo egoísta. Você não está dando oportunidade para as pessoas, você fazer novas amizades, né? Falei: abre o seu coração, deixa as pessoas começarem a conhecer quem você é, né? Então, fui colocando e curtindo nela, no coração dela, que Deus estava no controle, mas que ela também precisava fazer a parte dela,
né? Senão, como que ela ia conseguir fazer novos amigos? E ela começou a ouvir os meus conselhos e orando. Falei, vamos orar juntas. E falei, vamos confiar no Senhor. Comece a se esforçar, mesmo que você não entenda. Comece a falar inglês, aquilo que você sabe. E o Senhor vai te ajudar, né? Isso ela começou a se desenvolver e depois Deus foi abençoando. Hoje, minhas filhas, graças a Deus, elas estão, depois meu marido vai poder compartilhar mais. O Senhor tem abençoado. Hoje elas falam já 4 idiomas, o português, o inglês, o japonês e o francês. E isso para louvar o Senhor. Então, como o pastor Cid disse que os nossos filhos são herança do Senhor, são as flechas na nossa aljava, né, que nós realmente apontamos, e o Senhor é que vai dar a direção, que coloca na direção, é o Senhor que nos ajuda a realmente a lançarmos essas flechas, né, que são os nossos filhos, para algo maior, aquilo que Deus quer levar e usar, né? Então, por isso que é importante nós colocarmos os sonhos, colocar os nossos filhos realmente diante do Senhor, estar com eles, aconselhando, ministrando, orando, perseverando e ajudando eles a avançar, a não deixar os seus sonhos de lado, mas a colocar os sonhos, os projetos de Deus no coração deles, e o Senhor vai os guiar. Então, Deus é muito bom e eu agradeço de estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui no vosso meio e que Deus possa falar conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Uau! Está pregando bem, né? Realmente, eu tenho água já aqui, irmão. Eu não sei se aquela era do sítio, não sei. Bem, era de alguém. Amém. Oh, 2, ok. Vou levar para a França. Realmente Deus é muito bom e Ele cuida de cada um de nós e eu amo a palavra de Deus e óbvio que nós olhamos para a Bíblia e olhamos para os milagres que vemos na Bíblia e imaginamos, né, talvez voltando na história e temos os vegetais, né, aqueles desenhos que eles viajam na história, voltam para aquelas histórias bíblicas, imaginamos-nos vivendo, mas eu quando venho aqui a Toyota, quando vou a várias cidades, eu sinto realmente que estou voltando na história para momentos onde eu vi milagres de Deus. Eu lembro aqui, não longe daqui, o White Park, quando um pastor chamou a Sheila e o Marcos. Eu estava lá no dia quando ele disse tem um casal que não pode ter filhos, é estéril. E eu estava lá, alguns que estão aqui, lembram-se desse dia, foi filmado. E ele disse, escolhe o nome de uma menina. Ele ainda falou. E ali na frente de todo mundo disse Sara. E essa menina, vocês provavelmente conhecem a Sara, que serve ao Senhor, que é uma bênção. Então, quando eu venho aqui a Toyota, eu lembro do dia do pastor Cid chegando com a pastora Vanusa, as crianças, chegando ali no Home Dance, no apartamento onde nós tínhamos chegado fazia poucos dias, e vê-la assumir uma igreja pequena aqui em Toyota, uma igreja que estava passando por muitas lutas, tinha poucas pessoas, não tinha recursos. E como Deus foi assim abençoando e quando começaram a fazer aquelas caminhadas à volta do home, todos os domingos, jejum e caminhada, como dando voltas às muralhas e como realmente as muralhas caíram e aquilo que Deus fez e continua fazendo. E então quando eu venho aqui eu sinto realmente que estou entrando, né, na esfera do sobrenatural e eu creio nisso. Deus é muito bom. E o pastor Cid estava falando do meu pai e da minha mãe. E ele dizia constantemente, ele dizia, não entendo, né? Porque em Caria Deus nos abençoou, e depois fomos para Nagano e ali novamente Deus foi abençoando. E ele dizia, não entendo porque é que Deus te abençoa tanto, porque você não leva nada a sério e você é muito bagunceiro e tal. E quando ele conheceu meus pais, ele disse, ok, agora eu sei, é porque Deus está abençoando você por amor aos teus pais, tal como Jonathan foi abençoado, né? Por amor ao seu pai e aliás... Mefibosete também, etc. Então, por amor ao seu pai, foram abençoados. E eu fui abençoado. Meus pais realmente entregaram seus filhos. Fazem agora 36 anos. Nós somos 5 irmãos. Tem um momento que estávamos um em cada continente. Eu estava aqui na Ásia, o meu irmão mais velho na África, como missionário. O meu irmão, o meu segundo irmão na Alemanha, minha irmã mais velha no Canadá, América do Norte, e América do Sul, a minha irmã mais nova. Nós dizíamos que um continente é muito pequeno para 2 irmãos. E
Faz 36 anos que nós não estamos todos no mesmo país, que meus pais não têm o privilégio de comer uma refeição com os filhos. Nós estamos realmente na esperança da vida eterna, de estarmos juntos. Quem sabe Deus vai providenciar esse momento, mas 36 anos que meus pais entregaram em que nunca tiveram de novo os seus filhos juntos. E a minha mãe tem 86 anos, meu pai tem 89, eles são fiéis a Deus, fiéis na igreja. Na pandemia, ali, ver os meus pais olhando no YouTube, participando dos cultos ao vivo, e terminava o culto, a minha mãe, agora eu tenho que pedir para ela sair do Facebook, do Instagram, né, porque eles são bem ágeis, e outro dia ela falou, participei do culto de oração. Eu falei, como assim participou? Você viu o culto de oração? Não, eu participei. Como assim? No YouTube não tem que... Não, eu no Zoom, eu sei ligar a câmera, ligar o microfone, na hora que é para eu falar e tal. Então, assim, aí eu falei para os irmãos lá da igreja mais velhos, dizem, não sei usar essas coisas. Eu falei, gente, meus pais são mais velhos que vocês, ganhem vergonha na cara. E aí... E foi interessante que eu vi um culto, logo no início, o pastor deles, lá eles tinham visto o culto ao vivo, e o primeiro comentário era de um jovem amigo meu, que trabalhava com computadores, tecnologia e tudo, e ele já fez logo um comentário, olha, vocês esqueceram disto, fez um comentário de um erro, não é uma coisa tipicamente portuguesa, né? Ficar comentando os erros dos outros. E logo em seguida, segundo comentário dos meus pais, pastor, obrigado pelo culto, maravilhoso, grupo de louvor, muito obrigado e tal. Eles não somente assistiam ao culto, eles ali no YouTube, eles elogiavam, encorajavam, isso me alegrou, porque é um exemplo para mim. O meu pai e a minha mãe nunca foram diáconos, nunca foram obreiros, meu pai era o porteiro na igreja, mas eles nos ensinaram a amar a casa do Senhor. Nunca vi os meus pais falar mal do pastor, falar mal da igreja. Aliás, comecei a ver os erros da igreja quando eu me tornei pastor. Eu se eu soubesse, não tinha sido pastor, que eu achava que a igreja era perfeita, aí me decepcionei, mas aí não tinha jeito de voltar atrás. Mas meus pais mostraram que a igreja é o lugar para se estar, é o lugar onde nós vimos. Eu não me lembro de um final de semana não estar na casa do Senhor. Eu vou de férias, Deus me deu o privilégio de estar no Hawaii. Lá nós procuramos uma igreja, só três noites nós ficamos, fomos num culto, tivemos em Punta Cana, agora na República Dominicana, lá no domingo, o único dia que fez sol o dia inteiro. De manhã o pessoal sentiu a nossa falta, porque ali nas piscinas nós orávamos pelas pessoas. Quando eu dizia que era pastor, o casal se levantava, ora por mim, pastor, e tal, e eu orava ali, todo mundo biquíni e tal. Eu não, claro, mas orando. E foi tremendo no México, em Playa del Carmen. Então, todo lugar que nós vamos, né, nós entendemos que não se tira férias de Deus. Quando eu vou a Portugal, estamos ali num lugar maravilhoso, né? Para quem não sabe, Portugal é o lugar mais lindo do mundo. Então nós sempre, o domingo é o dia do Senhor, se der tempo para depois ir na praia, ir passear, nós vamos, mas a casa do Senhor é a prioridade, nós amamos a casa de Deus, e por isso Deus abençoa. Algumas pessoas olham para os nossos filhos, olham para a nossa vida e dizem, você tem muita sorte, você é abençoado. Não, nós entendemos os princípios do reino, nós andamos e marchamos sobre eles, e Deus, Ele é fiel, amém? Deus tem feito coisas assim maravilhosas, tremendas, e creio que eu tive aqui há algum tempo atrás, dei alguns testemunhos. Eu não quero passar muito tempo, talvez numa outra oportunidade falando, mas Deus fez milagres tremendos, não somente na nossa vida, na vida das nossas filhas, o lugar onde as colocou, elas aceitaram o desafio, e hoje as minhas duas filhas mais velhas terminaram o estudo superior. A mais velha trabalha para a Tabio, que é uma empresa japonesa de meias, né, que vocês veem no Jasco, Tabio, eu estou usando agora, é bom, usem. Em Paris é considerado meias de luxo, então como é feito no Japão, eles apresentam como meias de luxo, e eles têm algumas lojas, e a minha filha trabalha nos escritórios, ela fez marketing e comunicação, então ela pode trabalhar com o japonês constantemente, e é muito bom. A minha segunda filha, a Miriam, é chefe num dos melhores restaurantes de Paris. O chefe dela ganhou o prémio de melhor chefe da França. Ela trabalha no prédio de frente para o Parlamento, no Place de Concorde. Do lado esquerdo dela está o Louvre, do lado direito está Champs-Élysées e o Arco de Triomphe. E quando ela cozinha lá em cima ao ar livre para os clientes dela, ela está olhando para a torre, que fica a uns 2,5 km de distância dela na frente, sem nenhum prédio na frente. Então, se Deus tem feito coisas extraordinárias, e eu não vou passar muito mais tempo, mas só para dizer, vale a pena aceitar os desafios de Deus, porque o caminho é estreito, é difícil,
no início, mas depois Deus começa a fazer coisas extraordinárias, vemos vidas sendo salvas. Quando eu voltar agora no próximo final de semana, se Deus nos permitir, né, estarmos lá, porque tudo nós dizemos se Deus quiser, vamos batizar mais 10 pessoas, né, todos franceses, temos 34 nacionalidades na igreja, e é algo extraordinário, nós só podemos glorificar o nome do Senhor. E ao estar aqui, há uma coisa que veio à minha mente, que muita coisa mudou e constantemente, como em qualquer país, as coisas vão mudando. E um dos comentários que nós ouvimos das pessoas é que o Japão já não é como era antes. Está difícil, algumas pessoas estão tendo algumas dificuldades, e depois lembramos, naquela época. E eu lembro que esta conversa havia mesmo em 97, quando eu cheguei. As pessoas diziam, em 91, 92, quando estava começando, 93, aquele é que era o bom tempo. E nós temos essa tendência de viver do passado e de comparar com coisas do passado e esquecer de coisas novas que estão acontecendo, mas olhamos só para os desafios. E começamos a limitar o nosso agir por causa disso. E, na verdade, Deus está sempre fazendo coisas novas, nos dando novas oportunidades, mas é importante nós não vivermos do passado e nos comparando. Quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que Jesus veio na plenitude dos tempos, Ele veio no tempo perfeito. Deus não errou, Ele veio na hora certa. Era necessário primeiro o Império Grego para trazer uma língua quase que universal em todo o Império naquela época, para que depois que Jesus viesse o Evangelho pudesse se espalhar rapidamente, sem precisar que cada apóstolo, missionário tivesse que aprender novas línguas, apesar que o Espírito Santo ajudou com o batismo no Espírito Santo. E também o Império Romano para construírem ruas, conhecemos a frase, né? Toda a rua dá a Roma, então os acessos estavam mais fáceis. E Jesus chega no momento certo, coordenado pela sabedoria imensa de Deus, o grande maestro que está regendo esta orquestra eterna, uma melodia que vai culminar com o seu aplauso, com a sua glória, amém? Toda a glória, toda a honra é para Deus. O diabo até tenta entrar em cena trazendo barulho, ele vem para tentar ferir o calcanhar de Jesus, mas sua cabeça será pisada, e essa melodia também faz parte do plano maravilhoso de Deus, e nada sai fora do propósito de Deus. Jesus, ele vem ao mundo num momento assim, de forma tão singela. Eu fico pensando, imagina que você tem uma empresa e você paga o salário de umas 100 pessoas, claro, estou dando um número, seria muito maior do que isso, mas imagina, você é patrão, você é dono de uma empresa, você contrata pessoas e você dá funções específicas, e a função deles é vir de manhã às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, picar o cartão, fazer o seu melhor para treinar. Tem pessoas que estão treinando para um evento, é tudo para um dia, para poder receber uma pessoa, para poder preparar para um evento. Então, uns vão ser preparados para estar na porta, outros para preparar a mesa, outros para cozinhar. Então, imagina ali dias e dias e dias de preparação, e você espera que todo mundo esteja pronto naquele dia. E a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele veio, o mundo não o recebeu, as trevas o rejeitaram. Aqueles que deveriam estar preparados, os escribas, os fariseus, templos foram construídos, eram servos aparentemente de Deus, mas eles não estavam lá no dia que chegou Jesus Cristo. Os únicos que estavam lá eram alguns pastores humildes, sem estudos, e uns magos que eram mais parecidos com mágicos, que era uma coisa negativa na Bíblia, mas que se converteram e decidiram ouvir a voz de Deus, e ali então eles seguiram a estrela. E era para estar ali os escribas, os fariseus, as pessoas que conheciam a palavra. Eles tinham se preparado mais de 600 anos, e no dia que deveriam estar prontos, eles não estavam prontos. E Jesus entra em cena neste ambiente. Não é bem recebido, um lugar humilde, desprezível. Havia 2 reis, um de facto, Herodes, cresceu na abundância, outro pequenininho, bebê. Ele entra em cena nesta orquestra, pianíssimo, bem suave, quase não se ouve a melodia, só alguns que acreditam num rei que virá. De repente ele vai crescendo, aos 12 anos de idade, parece que Jesus vai subir em palco, ele é o instrumento principal. Imagina que de repente na Bíblia escreve: Jesus, aos 12 anos, começa a curar pessoas, a transformar água em vinho. Seria maravilhoso, né? Ele estava ali ensinando os doutores da lei, mas Deus disse: não, ainda você não é um instrumento principal, ainda tem mais 18 anos de ensaio, e aos 30 anos você vai começar. Deus é que está regendo toda esta melodia eterna.
Ele sabe a hora em que nós devemos aparecer em cena e qual a posição que nós vamos assumir. Se Ele fez isso com o próprio Filho, quem somos nós para questionar quando Deus nos permite entrar em cena e qual a parte que nós vamos participar? Tem um homem chamado Ananias, só aparece em nem um capítulo inteiro da Bíblia. Mas a Bíblia diz que ele estava orando e ele ouviu Deus dizendo, Ananias, só uma palavra. Ele disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus mandou lá para ele trazer Paulo até ao reino. A função dele, ele entrou em cena e a melodia dele foi bem curtinha, mas ele estava ali, a postos, para participar desta eterna melodia, para que o plano de Deus se concretizasse. Jesus entra em cena, começa a tocar como instrumento principal aos 30 anos. 3 anos e meio depois, as luzes do palco se apagam, há um estrondo, tudo fica em silêncio. 3 dias depois, a música começa de novo. Jesus ressuscitou. E a verdade é que é lindo a forma como Deus trabalha. Deus quer que nós estejamos em concordância com Ele. Quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, o último capítulo, capítulo 22, o primeiro versículo fala que existe um rio, se vocês quiserem abrir comigo, um rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deus tinha mostrado isto ao apóstolo João. E Deus quer que nós possamos beber deste rio, em tempos como este. Porque como o nosso irmão estava aqui dizendo, nós olhamos para o mundo que estamos vivendo e nós ficamos assustados. Muitos de nós, há muitos anos que lemos na Bíblia que nos últimos dias a verdade vai ser mentira e a mentira se tornará verdade. E perguntamos, será que isso algum dia pode acontecer? Que ridículo, mas está acontecendo. A mentira tem se tornado verdade e quando você fala a verdade, eles põem como sendo mentira. Nós somos cancelados por falar a verdade e a mentira é exaltada e propagada abertamente. Nós estamos vivendo nesses tempos. E é fácil nós olhar para frente e dizer que mundo os meus filhos vão viver, que mundo meus netos vão viver. E às vezes começamos a clamar, oh Jesus me leva, oh vem Senhor vem. Mas a razão principal pela qual nós devemos clamar pelo Senhor não é para que nos tire das circunstâncias difíceis, mas porque nós queremos estar com Ele, é de nos aproximarmos mais dEle. Na verdade, quando Jesus fala em Lucas capítulo 21 sobre o sinal dos tempos, no final, ele diz que nos últimos tempos as coisas vão ficar tão difíceis, tão ruins, que até homens vão desmaiar de terror. Mas ele diz para nós, de vocês eu espero uma atitude diferente, dos meus filhos. Ele diz, erguei a vossa cabeça quando virem estes sinais e exultai. Não porque temos que ficar felizes com os sinais, não porque temos que ficar felizes que a mentira está sonando verdade e a verdade mentira, não. Nós nos alegramos por aquilo que os sinais estão mostrando, que a nossa redenção está próxima. Nós nos alegramos por isso. A nossa redenção está próxima. Quando você lê este capítulo 22, você vai ver que existem várias vozes que aparecem nesta linda melodia. Aqui nós temos João falando que viu este rio que saiu do trono e do próprio Cordeiro de Deus. Em seguida você vê Jesus no mesmo capítulo, ele entra e a voz dele entra nesta melodia, ele diz, cedo venho, eu estou voltando proximamente. Em seguida um anjo diz, aquele que está sujo, suje-se ainda, aquele que está santo, santifique-se ainda. Então nós vemos estas vozes surgindo neste capítulo, nesta linda melodia. E a pergunta que surge é, como é que nós podemos nos santificar ainda? Como é que podemos aumentar a nossa santificação? Sabemos que Paulo nos encoraja a não somente santificar a nossa carne, mas também o nosso espírito, não apenas a aparência, mas aquilo que é de facto no nosso interior. E eu gostaria de vos levar para o texto que será principal aqui, o versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. A forma de nós santificarmos a nossa vida é nós juntarmos a nossa voz à voz do Espírito Santo. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Amém? Eu queria destacar aqui que há 2 convites aqui, parece que é tudo só, vem, 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 mas aqui os primeiros 2 vêm, é dizendo, Senhor, vem até mim. O Espírito e a noiva diz, vem, aquele que ouve diz, vem, Jesus, Deus, vem. E o segundo convite é aquele que tem sede e aquele que quiser ou que deseja, venha. É um convite para que nós possamos ir até às águas e beber aquilo que Ele dá de graça. Ele diz em Isaías de que nada adianta, porque é que nós gastamos nosso dinheiro naquilo que não alimenta, que não sustenta, e aquilo que Ele dá é de graça. E nós podemos ser saciados desta água maravilhosa que sai do trono de Deus. Irmãos, nos últimos dias nós precisamos mais do que nunca dessas águas.
Nós precisamos mais do que nunca viver bebendo estas águas, porque sem estas águas nós vamos desfalecer. A mulher samaritana procurava em homens saciar a sua necessidade e ela encontrou as águas vivas que Jesus lhe apresentou, e nós precisamos dessas águas, de uma rocha que já foi ferida um dia, mas agora nos segue. Esta rocha se chama Jesus. 1 Coríntios 10:4 diz que eles todos beberam da mesma água espiritual que saía de uma rocha, e esta rocha os seguia. Você consegue imaginar uma rocha seguindo o povo no deserto? E nós não precisamos ferir a rocha, basta falar a rocha e dele vai sair esta água maravilhosa. Nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, nós vamos ver 7 cartas sendo enviadas a 7 igrejas diferentes. E algum tempo atrás eu fui lembrado, através de uma viagem que eu precisei fazer, de como o Senhor estava querendo me apresentar estas 7 cartas como sendo aqueles e-mails que você recebe, uma carta da tua companhia aérea antes de viajar, que ela envia então algumas recomendações e diz, olha, você pode levar tantos quilos na mala, você não pode levar isqueiro, não pode levar aquela sua faca preferida de 30 centímetros, não pode levar. Apesar que eu viajei numa companhia aérea agora, pela Suíça, e eles, pela primeira vez, eu comecei a ver garfos e facas de metal, é incrível. Eu pensei, uau, dá para fazer um monte de coisas com ele. Acho que já vi muitos filmes, tá? Óbvio que eu não tenho desejo de sequestrar um avião, mas eu falei, dá para fazer um monte de coisas. Eu mesmo, que não tenho más intenções, consigo imaginar várias cenas. Aí, claro, eu me arrependi naquele momento. Mas nestas 7 cartas, o Senhor está enviando estas cartas e dizendo, olha, se vocês querem se preparar para viajar para a eternidade, há certas coisas que vocês não podem levar. Vocês acham que estão bem vestidos, mas essa moda que vocês têm aí não funciona aqui. Vocês acham que estão bem vestidos, mas na verdade vocês estão nus, porque a roupa aqui é outra. Aqui só usa, né, as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Vocês acham que enxergam, mas na verdade vocês estão cegos. Quando chegarem deste lado, não vão ver nada, porque vocês precisam de colírio para os vossos olhos. E olha, e a moeda que usam aí, o iene, não funciona na Europa, tem que usar euro. Então, comprem de mim ouro refinado pelo fogo. E Jesus é tão maravilhoso, porque Ele é aquele amigo que vem na tua casa no dia antes da tua viagem, bate na porta, e se nós abrirmos a porta, Ele entra, come um pouquinho com a gente, e nos ajuda a preparar a mala. E Ele diz, cara, não dá para ir com essa roupa, não. Você está pondo folha de figueira, e folha de figueira, do outro lado lá, você vai ficar pelado, né? Porque folha de figueira é você servindo a Deus com as tuas próprias tentativas, os teus próprios esforços. Tem que pôr o sangue do Cordeiro, vestes lavadas. Olha, eu tenho aqui uma lavadinha para você ir. Olha, esta moeda não funciona, você acha que é rico, mas você é pobre. Olha, eu tenho aqui ouro refinado pelo fogo, eu tenho aqui colírio para os teus olhos. Jesus, Ele está, se nós abrirmos a porta, Ele vem, Ele nos ajuda a nos preparar. É necessário nós estarmos em concordância com o Espírito Santo. Quando nós estamos em concordância com o Espírito Santo, nós vamos fazer coisas maravilhosas. Não é suficiente sermos noiva, não é suficiente ser igreja, porque não é somente a igreja que fala. Nós temos que falar o mesmo tom, o mesmo ritmo, a mesma melodia com o Espírito Santo, senão nada feito. Por isso que um dia Deus colocou um profeta na porta do templo, todo mundo tirou o dia para vir louvar a Deus, e o profeta estava lá fazendo o quê? Provocando o povo. Deus tinha mandado ele ficar na porta e dizer assim, por que é que vocês vêm aqui? Não adianta nada dizer templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O vosso coração está longe, vocês precisam se arrepender. É necessário vocês se entregarem completamente. A estrutura em si não é suficiente se vocês não estão em concordância com a vontade de Deus. Neemias, por exemplo, estava num lugar chamado a Fortaleza de Suzã. E ele não viu o que estava acontecendo em Jerusalém com os seus olhos. Os seus irmãos viram. Eles estavam lá e não fizeram nada. Simplesmente porque eles não sentiram a dor do coração de Deus. Mas Neemias, só de ouvir falar, a Bíblia diz que ele jejuou, ele chorou, ele sentiu o coração de Deus. E quando nós estamos em concordância com o Espírito de Deus... Ok, o francês já está entrando em cena aqui, ok, já está ficando difícil. Quando estamos em concordância com o Espírito de Deus, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias, nós levantamos muralhas, nós restabelecemos portas, fazemos coisas maravilhosas. É necessário nós ouvirmos o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Cada um de nós, quando nós vamos servir na igreja, seja na entrada, seja na limpeza, seja no ministério de louvor, se nós realmente orarmos e dizer, Espírito Santo, o que é que você espera de mim?
Qual é a atitude que eu devo ter? O que é que o Senhor quer? Qual é a melodia que o Senhor está cantando? Qual é o ritmo? Porque não há nada mais desagradável, e isso não acontece obviamente em Toyota, mas eu já tive em Nagano, quando eu assumi a igreja de Ina, eu tive que levar uns jovens que não sabiam tocar, e eles tocavam todos uma música diferente ao mesmo tempo, né? Eles estavam todos aprendendo, né? Entende? Ritmos diferentes, e só estavam cantando a mesma música, mas o tom era diferente de um para o outro, o ritmo era diferente, e depois de muitos cultos, né? Eles finalmente entraram em concordância. Mas é chato quando estamos cantando a mesma melodia, mas num ritmo diferente, num tempo diferente. E nós devemos, como noiva, andar no mesmo ritmo que o Espírito Santo. E nós devemos clamar a presença do Senhor para que Deus possa fazer a sua vontade. Nós conhecemos a história de Esther, uma jovem que tinha uma responsabilidade de conquistar o coração do rei para salvar o seu povo. E a Bíblia diz que depois de muito tempo de preparo e de serem perfumadas, foi abertas as portas de uma sala que tinha ouro, que tinha colares, que tinha muita coisa preciosa e vestidos que só existia no sonho daquelas meninas. Elas sonhavam um dia ser princesa, rainha, e estava muito distante, e ali se tornou realidade. Eu fico imaginando alguma irmã indo lá em Paris e entrando no Dior, no Louis Vuitton e no Hermes, e alguém dizer, querida, fica à vontade, é de graça, Cartier, Louis Vuitton, fica à vontade, pode pegar o que você quiser. Imagina, a gritaria, eu sempre quis ter este colar. E a Bíblia diz que, com certeza, Esther tinha sonhos, como qualquer menina, mas a Bíblia diz que ela não usou nada a não ser aquilo que Agai, servo do rei, lhe indicava, porque ele conhecia o coração do rei, e o Espírito Santo conhece o coração do nosso rei Jesus, e nós queremos conhecer o coração do rei, nós queremos agradar o nosso rei, nós queremos que Jesus possa estender o seu cetro de favor em nossa direção. Para isso, nós precisamos de não somente ser noiva, mas a noiva que fala no mesmo ritmo, no mesmo tom, canta a mesma melodia com o Espírito Santo, e nós dizemos, vem Jesus, aquele que ouve, aquele que está ouvindo, porque nestas 7 cartas há um elemento comum, um elemento comum, eu ia usar outro, um item comum, agora estou esquecendo do termo matemático, mas denominador comum, obrigado, que no final de cada carta está dizendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Deus quer que a igreja ouça o que o Espírito Santo está falando, é necessário. Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, estava tão extasiado, tão maravilhado com aquilo que ele estava escrevendo, salvação dos judeus e depois também dos gentios, ele ficou tão feliz, tão animado, que ele tem um momento que eu fico imaginando ele ali se levantando e aquele que estava escrevendo, aquilo que ele ditava, ele disse, espera aí, vou tirar um tempo de louvor, a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem primeiro a ele deu para depois receber, porque dele é glória para sempre, amém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém. Só que o autor continuou ali, o rapaz continuou escrevendo até o momento de louvor do apóstolo Paulo, nós chamamos isso a doxologia de Paulo, e algo interessante porque diz que é porque dele, por ele e para ele são todas essas coisas, e muitas vezes nós servimos a Deus e nós sabemos que foi Deus que nos entregou um ministério, estamos fazendo para ele, mas às vezes parece tão pesado. Dizemos, Deus, antes eu fazia isto com tanta alegria, e por que é que está tão difícil, Senhor? Eu sei que foi o Senhor que me deu este ministério, eu sei que eu estou fazendo com a intenção de te abençoar, de exaltar o teu nome, mas por que é que está tão difícil? É porque nós tiramos Deus da equação, porque nós somos a noiva que recebeu algo de Deus e está fazendo para Deus, mas não estamos falando no mesmo tom do Espírito Santo, e quando Deus é tirado da equação, torna-se pesado, até coisa boa se torna ruim, porque Deus não quer nunca que andemos sem Ele, Ele quer uma dependência constante da sua presença, amém? Que possamos ser como Esther. O segundo ponto aqui, acerca de nós aceitarmos o convite, a Bíblia diz, aquele que tem sede, venha, aquele que quer, aquele que deseja, venha. Então, é necessário nós entendermos que não basta ter sede. Eu conheço pessoas que me falam, eu oro todos os dias antes de sair de casa, oro pela comida, oro pelo trabalho, oro pelo meu patrão, oro pelo cachorro. Eu creio tanto em Deus, a minha Bíblia fica aberta na entrada da minha casa, no Salmo 91, as páginas estão até amarelas. Então desejar algo, né, ter sede, entender que há um vazio no coração não é difícil. Agora, pagar o preço, dar passos para que isso seja preenchido, é outra história. E eu gosto que o rei Davi fala no Salmo muito conhecido, 27, versículo 4, diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele não apenas tinha uma necessidade, ele não tinha apenas um reconhecimento de que ele tinha sede, mas ele buscou, ele pagou o preço, é necessário ir além. João, por exemplo, o discípulo a quem Jesus amava, ele conhecia Jesus de perto e ele vai dizer no capítulo 17 do seu Evangelho, versículo 3, e a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Ou seja, não é só vir à frente na igreja, fazer uma pequena oração e eu estou salvo, sou evangélico. Nós vivemos um tempo onde nós nunca imaginávamos que ia acontecer. Nós falávamos dos católicos, né? Eu sou católico não praticante. Nós hoje temos evangélicos não praticantes. Eu sou evangélico, mas não vou na igreja. Sou evangélico, mas não dou dízimo. Sou evangélico, mas não contribuo. Sou evangélico, mas não sirvo. Não tem mais vergonha na cara de dizer uma coisa dessas. Nós achávamos ridículos os católicos dizer, mas espera aí, você é habitante do céu, não praticante, ou seja, habitante do céu, mas não vai estar no céu. Então, nós estamos vivendo no tempo onde as pessoas acham que é apenas uma pequena decisão, não precisa fazer mais nada, mas é necessário nós buscarmos, nós temos um interesse, porque é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Todos os dias conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. É um trabalho até Jesus voltar, nós temos que buscar ao Senhor. Alguns vão dizer, mas eu fiquei escandalizado. Mas é mister que o escândalo aconteça. Foi Jesus que permitiu. Havia escândalo na igreja de Paulo. As igrejas de Paulo o abandonaram. Imagina isso. Imagina você dizer, quem é o teu pastor? Pastor Cid. Eu gosto muito dele. Gente, imagina dizer que o teu pastor era o apóstolo Paulo. Você ir na fábrica e dizer assim, o meu pastor, ele escreveu 2 terços do Novo Testamento. E mesmo assim, igrejas que ele plantou o abandonaram. Porque ele estava na prisão, porque não parecia que ele era tão forte como ele era antes, quando as prisões se abriam, e agora as prisões não se abriam mais, começaram a pensar, acho que Deus não está mais com ele. Se Deus estivesse com ele, as portas da prisão estariam abertas, porque que vantagem há de um apóstolo tão poderoso ficar preso? Deus não está mais com ele. Se aconteceu isso naquele tempo, se houve escândalos naquele tempo, vai haver escândalos hoje. Todos nós vamos viver escândalos. Importa é nós olharmos para Jesus e nós continuarmos buscando a Ele e decidir que Ele vale mais do que qualquer distração à nossa volta. Nós temos que seguir em frente, buscar a Sua presença. Eu gosto da história de Ruth, nós conhecemos, ela era viúva, a sua concunhada viúva, a sua sogra era viúva. Essa parte não é bonita, mas... nós conhecemos a história quando ali o momento que a órfã volta para trás, Ruth disse, olha, não insistas para que eu te deixe, o teu povo será o meu povo, teu Deus o meu Deus. Conhecemos a história. E no capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz que ela chega ali, ela está ali naquele lugar, e eu creio que vocês sabem que para uma mulher naquela época, a não ser que ela estivesse debaixo dos cuidados do seu pai ou do seu marido, era muito difícil para uma mulher sobreviver. Elas tinham sede, elas tinham fome, tinham necessidades que eram difíceis de suprir. E muito mais difícil uma moabita. A Bíblia nunca se refere a Ruth simplesmente como Ruth. Estava sempre dizendo, Ruth, a moabita. Era necessário sempre dizer de onde ela vinha. E isso era vergonhoso, porque ela era resultado de um ato perverso entre um pai bêbado e uma filha perversa. Um ato sexual horrível que deu lugar a uma nação. E ela era resultado daquilo. Então, cada vez que ela punha o pé fora de casa, as pessoas olhavam de cima para baixo para ela. E ela, naquele momento de necessidade, ela podia ter feito como muitos crentes fazem. Se Deus me ama, Ele sabe a minha necessidade, alguém da igreja vai vir trazer uma cesta básica. Deus vai falar para alguém, ou Deus vai mandar maná na porta de casa. Ela podia ter dito, olha, não é mim, eu tenho muito vergonha de ir lá sozinha, você vem comigo lá colher espigas que sobram? Ela não fez isso. A Bíblia diz que ela tinha uma sede, uma necessidade, e ela virou para Noemi, sua sogra, e disse, eu vou ao campo colher, fazer o que eu posso fazer, colher espigas. E a Bíblia diz que, por acaso, ela entrou no terreno de Boaz. E não é tremendo os por acasos de Deus? Há um momento que, por acaso, o rei não conseguia dormir. Ele abriu um livro, descobriu que Mordecai não tinha recebido um prémio, e como resultado daquilo, em vez de Mordecai ser enforcado, aquele que o queria enforcar foi enforcado, e Mordecai foi exaltado. Deus tem uns por acasos maravilhosos. Eu lembro do momento quando eu entrei, por acaso, num trem, levando a Rutinha com 6 anos de idade para Tóquio, para renovar o passaporte português.
Estava só eu e ela, por acaso entramos na carruagem certa, por acaso sentamos na fileira certa, do lado de uma japonesa, e quando eu vou no banheiro e volto, as duas estão conversando. Aquela japonesa gostou muito da Ruth, começou a perguntar quem eu era. Eu falei que era pastor, ela disse, eu sempre quis ir numa igreja, acabou vindo na igreja, se converteu, professora de uma escola, dona de uma escola de piano com cerca de 120 alunos, ali atrás da estação de Nagoya. E ela disse, eu gostaria de ser a professora de piano da sua filha. Nós estávamos mudando de Takahama para Nagoya, ela se tornou professora. Ela depois trouxe crianças a quem ela ensinava, ela mesma não era mãe, não tinha filhos, era solteira, e ela trouxe 6 crianças. Ela disse, será que eu posso ir na sua casa e levar algumas crianças para elas comerem a comida na vossa casa e ver como os estrangeiros vivem? E vocês sabem que japonês não é de se convidar para ir comer na casa de outros, né? Ela falou, eu posso ir na sua casa comer com algumas crianças? Eu disse, tudo bem. Depois ela insistiu para eu dar aula de inglês para eles ali, durante meia hora, brincar um pouco com eles. E eu fiz isso, tivemos um bom momento. Ela quis me pagar 10 mil. Eu falei, não, mas eu não fiz isto por dinheiro. Eu trabalhava na época no Caixa, estava ganhando bem, estava pastoreando a igreja de Nagoya no início, com poucas pessoas. E ela, então, durante 5 meses, corria atrás de mim para eu começar a dar aula. Dizia, as crianças gostaram tanto da tua aula, eles querem que você seja professor de inglês delas. E eu disse, mas eu não tenho tempo, estou aqui em Hiroquim, quando eu saio eu quero estar ou com a família ou com a igreja. Eu não preciso de mais dinheiro, eu estou ganhando bem, obrigado. Ela, não, por favor. Aí eu comecei, de 15 em 15 dias, quando eu estava de aqui, ela pagava 4.500 ienes por hora para eu dar aula. Comecei a dar 7 horas. E eu dizia, Deus, mas por que isto? E lá mais na frente, a igreja de Nagoya precisou de mim, só me podia pagar 150 mil ienes, não era o suficiente. Eu estava ganhando 550 do Caixa, 500 mil, então era uma diferença muito grande. Mas com as aulas de inglês, dando todas as semanas, era mais 130 mil, quase 300 mil, já dava para sobreviver. Eu dei o passo de fé, fiquei a tempo integral e eu entendi o por acaso de Deus. O por acaso de Deus, Deus é maravilhoso. Deus faz por acasos incríveis quando nós dependemos dEle. Mas é necessário não somente termos sede, mas nós temos um desejo e nós buscarmos intensamente. Eu vou ter que avançar porque nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Amém? A terceira coisa, de 4 coisas que eu quero vos falar, é não somente nós devemos aceitar este convite de ir até às águas, não somente ter sede, mas buscar e ter interesse e ser insistente, mas eu creio que nós temos uma responsabilidade de ser influência na vida dos outros. Aquilo que nós ouvimos aqui como testemunho, uma pessoa sendo salva, influenciando outra, trazendo outros para o Senhor. Deus vai cobrar da nossa vida. E eu creio que não somente nós devemos de ir e beber desta água, mas nós devemos influenciar outros a vir beber. E a forma como nós bebemos é tão importante. É tão importante a forma como nós adoramos a Deus, a forma como nós falamos de Deus, antes de vir para a igreja, as atitudes que nós temos em casa, a alegria que devemos demonstrar desde quando acordamos, falando para o nosso filho, dando um beijo e dizendo, olha, hoje é dia do Senhor. Você entendeu o privilégio? Nós vamos à casa do Senhor. Amém? Há pais que não sabem como convencer os filhos estão depressivos, né? Eu entendo, aqui no Japão existe muito isso, mas na França também. E sabe, há pouco tempo atrás eles descobriram, agora eu venho aqui trazer esta notícia para vocês, eles descobriram a solução, o remédio para a depressão. Não sei se vocês ouviram falar, é recente isto agora, né? Tem muita criança com depressão e eles descobriram o remédio para a depressão e vendem todos os home centers, é um martelo para quebrar o celular e diz que a depressão vai embora rapidinho, né? Rapidinho, né? Porque antes do celular não havia depressão. Na África não há depressão e as crianças lá perderam os 2 pais para a AIDS e eles estão com um sorriso no rosto e eles querem viver. Entende? E muitas vezes nós temos crianças com roupas boas se jogando de prédios e na frente de trens porque eles estão recebendo informações negativas e cabe a nós, como pais, amar a vida deles e dizer, eu te amo tanto que eu vou te tirar algo que está destruindo a tua vida. Mas todo mundo na escola tem, mas você não é todo mundo, você é filho do Deus vivo, né? Deus quer que nós sejamos influência, foi isso que Deus fez com Josué. Ele mandou os homens que já tinham passado aquele lugar perigoso, porque não é fácil passar um rio, as paredes ali levantadas, o milagre, mas você quer chegar do outro lado. Aí Deus fala, manda eles de volta para pegar 12 pedras, para ficar como testemunho daquilo que Deus fez. Deus quer que você tire pedras das circunstâncias que você está atravessando, né?
A pandemia, como é que você atravessou a pandemia? Foi reclamando ou dando glórias a Deus? Quais foram as pedras que nós tiramos? Paulo e Silas, no momento de transição, um momento difícil deles, com as costas em sangue, eles decidiram tirar pedras para testemunho que até hoje servem para nós. Eles louvaram a Deus. Eles podiam ter reclamado. Aquilo não seria nada agradável para nós, não teríamos o testemunho. Mas as pedras que eles tiraram daquele rio, da vida deles, daquele lugar perigoso, aquele lugar difícil, é um testemunho para nós até hoje. É necessário nós deixarmos um memorial para aqueles que nos seguem. Eu lembro da história de Naamã, que foi curado da lepra, lembram-se? E o profeta curou, mas Deus usou uma menina, ela era escrava. Provavelmente seus pais tinham sido mortos. E mortos por quem? Por Naamã. Ele não era apenas alguém que conseguiu uma escrava, porque alguém do povo dele destruiu os israelitas e lá veio um monte de escravos e ele disse, tá bom, eu fico com uma escrava. Não, a Bíblia diz que ele era um homem ilustre porque Deus tinha entregue a ele a vitória sobre Israel. Deus deu aos sírios, a ele especialmente, a vitória sobre o seu próprio povo para os castigar. E como resultado, provavelmente os pais desta menina foram mortos, ela estava longe do seu habitat natural, ela estava vivendo como escrava, naquela época não era bem tratada, não tinha essa coisa de princesa, de ser bem tratada. Então, quem a condenaria quando ela descobriu que seu senhor, que tinha provavelmente matado muitas pessoas da sua nação, e talvez os seus pais, descobrindo que ele estava com lepra, ela poderia simplesmente no seu silêncio, yes! Quem a condenaria? Afinal, ele não fez muito mal. Ela podia ter a mente dela cheia de dúvidas e perguntas. Onde está o Deus de Israel? Onde é que está o Deus que abriu o Mar Vermelho? Será que ele perdeu o seu poder? Ou será que nós não somos mais povo de Deus? Por que Deus não me ama? Por que Deus não me livrou? Ela podia ter dúvidas. E ela perdeu muita coisa, mas ela não perdeu duas coisas. A compaixão, porque ela amou o seu Senhor, e a confiança no poder de Deus. Um Deus que não estava fazendo nada por ela. Mas ela disse, se o meu Senhor for o teu profeta, ela não disse talvez, ela disse, ele vai ser curado. Será que você é capaz de amar a Deus, apesar da pessoa que te feriu estar diante de você, ela nem te pediu perdão, e você ver ela sofrendo, e mesmo você sofrendo as consequências do que ela fez, você entender que ela tem uma eternidade, e amar a vida dela para apresentar Jesus para ela? Falar do poder de Deus, do poder de um Deus que naquele momento parece que não está fazendo nada por você, e dizer, mas Ele pode fazer por você. Deus quer que nós sejamos influência na vida dos outros. A nossa compaixão, a nossa confiança no poder de Deus, mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada por nós, vai fazer toda a diferença à nossa volta. Amém? O inimigo, ele quer atrapalhar a nossa influência. Aconteceu com Elias. Ele já tinha deixado um discípulo para trás. Ele não iria descobrir o próximo discípulo. Ele ia ficar numa caverna ali com o sentimento de vitimização. Ai, coitado de mim, quiseram me matar. Soberba também, dizendo, eu sou especial, eu fui o único que não me dobrei. O diabo não tem problema de você ficar na igreja toda a tua vida até ir para o céu, se você perder a sua capacidade de ser uma influência, se você deixar de se reproduzir na vida de outros. Faraó tentou impedir o povo de Deus de servir. Primeiro ele disse, sirvam a Deus nesta terra. Ele quer que as pessoas aceitem Jesus e continuem no pecado, mas Moisés disse, não, temos que sair do pecado, temos que sair da escravatura. Em seguida, Faraó disse, olha, então saiam da terra, mas não vão muito longe. Ok, você quer sair do pecado, mas não precisa ir em todos os cultos, não precisa se envolver com a igreja, isso é fanatismo. Aí Moisés disse, não, nós vamos longe. E a terceira coisa que ele falou, ele disse, quem irá com vocês? Isto é Êxodo capítulo 8, capítulo 10. Ele disse, quem irá com vocês? Vai os homens, as mulheres, as crianças, os animais. Não, é mau o que você diz, vai só os homens. O diabo quer que nós vamos sozinhos servir a Deus, não levar ninguém conosco. E essa é a estratégia. Moisés disse não, bateu o pé. E por último, claro, não é o objetivo desta mensagem, mas ali ele disse, então podem ir os homens, as mulheres, as crianças, mas os animais ficam para trás. Nós sabemos que o bolso é a última coisa a se converter e a primeira a desviar. Nós sabemos que quando a pessoa desanima na igreja, a primeira coisa ela para de dar o dízimo, depois em seguida ela vai embora. Então o inimigo ele quer pegar também os nossos recursos, não quer que nos envolvamos completamente, mas ele quer atrapalhar a nossa influência. Não permita que Deus impeça você de ser uma influência, de você se reproduzir na vida de outro. E por último, eu quero vos falar desta água, porque o convite é que nós possamos vir e beber desta água gratuita. Temos acesso a Deus.
Você já imaginou se o Aichi Ginko, você vai lá, é cliente do Aichi Ginko e o gerente chega em você no momento que você vai lá sacar 1.000 ienes para pagar alguma coisa no Combini, e o gerente chega e diz, olha, nós temos estado de olho em você foi escolhido pelo Aichi Ginko, nós fazemos isso uma vez a cada 30 anos, e você foi escolhido, nós gostamos de você, e você agora tem acesso ao cofre do banco, quando você quiser é só entrar, todo mundo aqui já conhece, já foi mostrada a sua foto para todo mundo conhece o teu nome, o teu tom de voz, tudo, é só você entrar, não precisa falar nada, entra, pega 10 mil, 100 mil, 1 oco, 10 ocos, 100 oco, ou quiser se faltar dinheiro, é só falar, dia seguinte vai estar aqui, é só querer, imagina. Aí você volta para casa, abre a caixa de correio, tem uma conta de 30 mil ienes de eletricidade. Mulher, quem é que gastou tanta luz? Quanto tempo você ia passar olhando para aquela conta? Como é que eu vou pagar isto? Quando você tem um cofre aberto. Quando um dia Daniel, ele chegou a casa, ele tinha visto um decreto dizendo que aquele que adorasse a outro Deus, a não ser o rei, iria ser lançado na cova dos leões. Ele não ligou para os irmãos fazer um círculo de oração. Irmãos, uma cadeia de oração, por favor, vamos todos jejuar, porque eu não gosto de leões. Sou contra covas. Ele não disse, eu orava 3 vezes por dia, vou orar 6, vou jejuar. A Bíblia diz que ele entrou no quarto dele e fez como ele costumava fazer. Ele nem aumentou o tempo de oração. É claro que tem que ter o tempo de oração. Se você não ora aí, claro que tem que orar, né? Mas ele já orava. E a Bíblia diz que ele nem aumentou porque ele tinha tanta confiança no lugar de abundância, nesta água que ele bebia diariamente. Ele não somente ia, o Salmo 91, versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não fala aquele que visita de vez em quando, que vai de vez em quando, aquele que habita. É por isso que o apóstolo Paulo, na prisão, ele podia dizer, alegrai-vos. 14 vezes ele disse, alegrai-vos, quando ele estava na prisão. Por quê? Porque ele não apenas entrava neste lugar de abundância, diante do trono, no cofre, no lugar que tem todo o recurso, bebendo esta água, ele tinha um sofá lá, ele sentava lá, ele vivia ali. Então ele sabia que todas as contas que o inimigo ia trazendo, ele conseguia pagar. A Bíblia diz que o rei Ezequias também recebeu uma carta ameaçadora. O que é que ele fez? Reuniu os reis, os conselheiros? Não. A Bíblia diz que ele pegou na carta, subiu para o templo, se prostrou e disse, Deus, olha o que o inimigo fez para afrontar a ti, o Deus vivo. Não era o problema dele, ele sabia que ele tinha o acesso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que nós devemos entrar com ousadia, com inteira certeza de fé no lugar santíssimo. O véu já foi rasgado, irmão e irmã. Nós vivemos em tempos de trevas e nós precisamos de beber esta água. Sem água nós morremos. Não basta ser uma bênção, não basta ser abençoado. Nós todos conhecemos essas histórias. Irmãos estavam na igreja, eu não acredito, o irmão era uma bênção, eu gostava tanto de estar com ele, Deus estava abençoando, Deus deu uma casa, Deus deu um carro, e do nada ele foi embora. Não dá para entender, é claro. Isaac também era uma bênção, ele era descendente de Abraão e tinha uma promessa sobre ele era uma bênção, iria ser uma bênção para todas as nações. Ele estava sendo abençoado, enriquecido, mas o inimigo andava entulhando os seus poços. Sem água, nós morremos, acaba tudo. Sem comunhão com Deus, não importa o quanto você é uma bênção, quanto você tem sido abençoado, sem comunhão íntima com Deus, sem beber desta água que sai do trono e do próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus, nós não sobrevivemos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade, mas tal como Abacuque viveu momentos difíceis, porque nós temos a mania de achar que é só quando nós estamos no final dos tempos, mas todos os tempos teve momentos difíceis. E naquele momento Abacuque disse, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja animais no curral, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E Deus vai fazer subir nos meus lugares altos. É Deus que nos restaura. Então, que possamos ter a mesma voz que o Espírito Santo, falemos no mesmo ritmo, que possamos dizer, Jesus, vem, não porque eu quero que o Senhor me tire da minha circunstância difícil, mas porque eu quero estar contigo, porque amo a tua presença, amo beber desta água. Convido o Senhor a ficar de pé, já passei do meu tempo. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Tu és tão maravilhoso, e neste último capítulo, de tantas coisas que podia ser falado, o Senhor nos fala deste rio, o Senhor nos encoraja a nos santificarmos,
a não nos contentarmos com as decisões que já tomamos, com a santificação já alcançada, mas continuar, e a forma de o fazer é realmente bebermos mais desta água, é nós aceitarmos este convite, é andarmos em concordância com o Espírito Santo. Ajuda-nos a não ser apenas noiva, mas uma noiva que escuta o que o Espírito Santo está dizendo à noiva, à igreja, que possamos falar em uma só voz, que possamos ser influência na vida dos outros, que possamos te adorar de tal maneira que outros queiram te seguir. Senhor, a tua palavra fala de uma mulher pecadora que entrou e lavou teus pés com lágrimas. Ela estava ouvindo os comentários à volta, comentários que podiam ter ferido o seu coração e impedido o seu louvor, mas ela insistiu. A mulher cananeia, ela não parou de te adorar quando teve resistência, ela continuou. Senhor, leva-nos a cair aos teus pés de tal maneira, mesmo diante de provocação, que o Senhor, o nosso testemunho possa ser usado por nossos filhos, por aquilo que está à nossa volta, dizendo: é assim que se adora a Deus, é assim que se busca a Deus. Senhor, tira de nós esta fé fragilizada, esta fé que depende que todo mundo à nossa volta se comporte perfeitamente, que o pastor, que os irmãos, que a igreja faça tudo certinho, para que eu sinta então uma razão para continuar adorando. Senhor, nós não precisamos que todo mundo faça tudo perfeitamente, nós já temos um Deus perfeito. Ajuda-nos a beber destas águas, Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Pastor Cides, fica à vontade, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos encerrar sem dizer a você que, se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Deus, no final deste culto, você pode se aproximar de um dos pastores e dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero receber oração. Amém? Vamos assentar? Glórias a Deus.